Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu falo tudo o que você tem que saber para escolher um bom fundo de fundos e faço uma comparação aí entre alguns dos principais fundos de fundo do mercado, tá? Se você quer saber mais sobre esse tipo de fundo imobiliário, fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender, fechou? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael Rovai, sou analista de valores imobiliários e se você quer ter acesso a análises grátis de ações e fundos imobiliários com recomendação e preço justo, não deixa de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Fechado? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre os fundos de fundos é que eles são ferramentas bastante interessantes aí para trazer diversificação à nossa carteira, tá? Os FOFs, né, nada mais do que são fundos que investem majoritariamente em outros fundos imobiliários. Nesse tipo de investimento, a gente está delegando as tomadas de decisão para uma gestão profissional, beleza? Então, o mais importante do que a gente analisar o portfólio do fundo, né, é a gente entender quem é o gestor, qual é o histórico da gestão e do fundo e se a estratégia de investimento desse fundo faz sentido para você, tá? Depois disso, aí sim, você pode passar para uma análise rápida do portfólio, né, entendendo quais são os ativos que estão lá, né, e qual a alocação macro, né? Ele está mais posicionado em papel ou tijolo, né? Dentro de tijolo, quais as maiores posições? Que tipo de alocação, né, você está buscando hoje? O portfólio está dentro do que você busca? É claro que sempre vai ter alguma coisinha que você não vai concordar, né, mas isso não é problema. Né? Por isso as decisões de uma parte da sua carteira, né, se você está comprando um FOF, você está delegando aí para outra pessoa, né, para um gestor profissional. Além da gestão profissional, investir em FOF tem uma outra vantagem aí muito importante, que é a possibilidade de investidores pequenos conseguirem acessar investimentos que normalmente só podem ser realizados por investidores institucionais. Então, enquanto investidor profissional, o FOF pode participar de ofertas 476, né, ou ter posições aí em fundos imobiliários que nem são negociados em bolsa, né, isso também é muito legal. Outro ponto aí muito importante é a questão do valor patrimonial dos FOFs, tá? É importante que você saiba disso, então foca aqui, pessoal. Nos fundos de tijolo, cada imóvel possui um determinado valor de mercado que é revisado todo ano, tá? Como os imóveis não são cotados em bolsa, a gente não sabe exatamente quanto um galpão ou uma laje corporativa vale, né? Só quando o portfólio é avaliado, né, ou quando tem uma venda, tem uma compra, né, que a gente consegue saber quanto de fato ele vale. Então, o valor patrimonial de um fundo de tijolo oscila muito menos do que o valor patrimonial de um FOF. No caso dos FOFs, né, a grande maioria dos fundos que ele tem em carteira são negociados em bolsa, então o valor patrimonial de um fundo de fundos oscila todo o tempo. Tá? É por isso que quando a CVM veio com aquele entendimento lá, que já são águas passadas aí na minha opinião, né, de que a distribuição de lucro caixa que excedeu o lucro contábil deveria ser feito como amortização e não como rendimento, o mercado entendeu que os FOFs, né, num entendimento como esse, poderiam ser os mais afetados, né, não conseguindo distribuir rendimentos em períodos de baixa do mercado, tá? E pessoal, o que isso quer dizer? Né? Se o VP do FOF ele reflete o valor de mercado dos ativos que o fundo tem em carteira, né, em um momento como o de hoje, com a grande maioria dos fundos negociando com bom desconto contra o valor patrimonial, quando a gente compra um FOF, na verdade, a gente tem aí um desconto duplo. Né? Imagina que um FOF aí negocia hoje a 0,9 VP. Né? Então ele tem um desconto de 10% contra o valor patrimonial, que tem como base o valor de mercado dos ativos que estão dentro da carteira desse FOF.
né? Se o valor de mercado dos ativos que estão lá dentro já estão com um desconto contra o VP desses ativos, né? Então, quando a gente pega o FOF, o portfólio do FOF, né? Quando a gente compra, né? A gente olha o valor de mercado do FOF, na verdade a gente tem ali então um desconto maior contra o valor patrimonial do portfólio como um todo, beleza? Então, dá para entender que algumas vezes, né, esse tipo de distorção acaba gerando oportunidades. Legal, pessoal? Vocês concordam com isso? Isso ficou claro? Né? Qualquer coisa deixa aqui os comentários, tá bom? Claro que a gente tem que levar em conta que a gente paga taxa de administração para o FOF e o fundo paga a taxa de administração dos fundos que ele tem na carteira, né? Mas, na minha visão, isso é natural. Todo fundo tem que cobrar taxa de administração, toda gestora tem que cobrar a taxa, né? Senão ela quebra, né? Não tem jeito, isso é natural. Então, nesse sentido, eu só gosto de verificar se as taxas cobradas pelo fundo, né, que a gente está analisando, elas fazem sentido, né? Tanto gestão, administração, taxa de performance, né? Se elas estão aí de acordo com as taxas praticadas no mercado, tá? Na minha estratégia, na minha carteira, eu não costumo ter fundos de fundos, tá? Eu gosto de fazer a seleção, né? Gosto de montar a minha própria estratégia e diversificar ali da maneira que eu considero adequada. Mas hoje, né, devido a essas distorções, eu acredito sim que os FOFs eles podem fazer parte de qualquer carteira de investimento. Acredito que o mercado exagerou aí na precificação para baixo, teve uma tempestade perfeita para os fundos de fundos, né? Primeiro com a pandemia, né? Depois juros subindo, depois CVM com essa questão aí de lucro caixa versus lucro contábil, e eu acho que isso acabou abrindo muitas oportunidades. Beleza, pessoal? Agora, eu selecionei alguns fundos de fundos para a gente dar uma olhada, tá? Eu fiz um filtrinho ali de valor de mercado só para a gente não pegar nenhum fundo muito pequeno, tá? Então eu peguei três, né? Três que vocês estão comentando bastante, tá? O HFOF, tá? Que enquanto eu gravo aqui negocia 0,9 vezes VP, o RBRF, que negocia 0,84 e o MGFF, que negocia a 0,81, tá? E claro, pessoal, se você está comigo até agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Isso é muito importante para que eu entenda se o conteúdo está agradando e para que eu possa continuar produzindo esse tipo de análise para você, tá bom? Então vamos lá. O HFOF, né, é administrado e gerido pela Red, cobra taxa de administração de 0,6% sobre o valor de mercado, já considerando a taxa de gestão, tá? Taxa de performance de 20% que exceder o IFIX, então dentro do esperado, tá? É um fundo bem grande, tá? 1,6 bi de valor de mercado. Hoje 99% do patrimônio líquido está em FIIs, 33% da carteira está em FIIs de lajes corporativas, tá? 22 em papel, 20 em galpões logísticos, 12 em renda urbana e 11 em shoppings. Eu gosto dessa alocação, na minha visão faz sentido, eu vejo muita oportunidade aí para ganho de capital em lajes corporativas, tá? Acho legal uma participação de 22% em papel, ajudando aí na renda mensal, até aqui tudo bem. Mas um ponto de atenção no HFOF é que quando a gente olha para os ativos individualmente, a gente encontra muita participação de ativos da própria gestora, da própria Red, tá? As três maiores posições do fundo são da Red, tá? Lá para baixo a gente tem o HGBS também, o HDOF. Isso me preocupa um pouco. Será que não tem algum conflito de interesse aí, né? Será que no meio de tantas boas oportunidades, né, as melhores são sempre da própria Red, né? E essa participação aí em fundos da casa vem aumentando, tá? Então, claro, eu não estou falando que os fundos não são bons, mas eu considero esse um ponto de atenção, talvez o principal objetivo aí do cotista não esteja 100% alinhado com o do gestor. E por isso, se você gosta do fundo e quer ter participação, eu não teria uma participação grande, tá? Lembrando que esse vídeo, tá? Como é uma análise mais geral, eu não estou deixando nenhuma recomendação de investimento e nem o relatório na descrição
como vocês estão acostumados, tá? O rendimento do HFOF que vai ser distribuído aí amanhã, dia 12 de agosto de 2022, que é referente ao resultado de julho, né, ele vai ser de 62 centavos por cota, um yield aí de 0,84% no mês, e se você tinha posição no fundo, no dia 29 de julho você vai ter direito a esse rendimento. Então vamos agora olhar para o RBRF, tá? Fundo aí de 2017, administrado pelo BTG e gerido pela RBR, taxa de administração 0,8% sobre o PL, taxa de gestão de 0,2%, taxa de performance de 20% que superar o benchmark, que é o que for maior entre IGPM mais 3 ao semestre ou 4,5% ao semestre, tá? Também acho que tá ok. Com essa taxa fixa, ele acaba protegendo aí o cotista caso haja um período de inflação muito baixa ou de deflação. A estratégia do fundo é bem interessante, tá? Ele divide aí as estratégias entre alfa, beta, CRI e liquidez, tá? Alfa é a principal estratégia, com foco em FIIs de tijolo, abaixo do custo de reposição. Beta são posições táticas, focando em FIIs com dividendos estabilizados. Ele mostra a composição da carteira por estratégia e como está a alocação por segmento, tá? Dá pra gente perceber que a maior parte é de recebíveis, né? A minha estratégia particularmente não é assim, então se eu quisesse ter uma carteira mais focada em FOFs, eu não teria o RBRF, tá? Por outro lado, se eu quiser trazer para minha carteira um fundo diversificado, que tem uma estratégia diferente da minha estratégia hoje, pode ser que faça sentido, tá? Então, vamos continuar olhando. No portfólio de FIIs, a gente consegue ver algumas questões interessantes, tá? Primeiro, aquilo que eu tinha comentado, 62% das posições vieram de ofertas 476, tá? Para investidores profissionais. A segunda maior posição do RBRF é num fundo que não é negociado em bolsa, o Global Apartamentos. Ele é gerido pela FL2 Partners, administrado pela BRL Trust, tá? Ele tem foco aí em aquisição de unidades residenciais para alocação, tá? Tem ativos bem interessantes em boas localizações, parece ser uma estratégia bem interessante, então logo de cara eu posso falar que as maiores posições são bem descorrelacionadas dos ativos que eu tenho em carteira, tá? E por fim, outro ponto interessante sobre esse fundo, como eu comentei no caso do HFOF, ele também tem posição em fundos da casa, tá? E visando aí acalmar o mercado quanto a esse possível desalinhamento de interesse, em 2021 a RBR soltou um fato relevante falando que a gestora resolveu renunciar durante a competência do ano de 2021 a uma parte da taxa de gestão dos investimentos alocados em fundos geridos pela RBR, desde que o investimento seja igual ou superior a 1/3 das cotas do fundo investido, tá? O RBRF negocia a 0,84 vezes VP, rendimento que vai ser pago aí no dia 16 de agosto de 22 vai ser de 60 centavos por cota, com database no dia 9 de agosto, e isso representa um yield de 0,85% no mês, tá? Por fim, então vamos para o MGFF, fundo administrado pelo BTG e gerido pela Mogno Capital Investimentos, taxas de administração, gestão e de performance em linha aí com as do RBRF, dentro do esperado. Gosto bastante da alocação por segmento, com 26% em lajes, 25% em papel, 17% em shopping, 14% em logística, mas olhando para os fundos individualmente, eu já enxergo um problema, tá? O BRCR11, na minha visão, não deveria ser a maior posição, enxergo aí um risco um pouco maior nesse fundo, tem uma alavancagem alta, acredito em opções melhores no setor de lajes corporativas, tá? Então, eu não deixaria esse fundo no topo da carteira. De maneira geral, dos 3 FOFs que eu comentei, olhando individualmente para os nomes, essa é a carteira que menos chama a minha atenção, tá? Mas esse é o fundo que está mais descontado, então depende muito do que você está procurando, depende muito do seu portfólio e da sua estratégia, tá? O MGFF negocia perto de 0,81 VP e o rendimento a ser pago em agosto é de 55 centavos por cota,
o que representa aí um yield de 0,91% no mês, tá? Também o mais alto. É só mais um ponto também que eu acabei esquecendo de comentar, pessoal. Nos últimos 12 meses, o total de despesas ficou em 7,5% do total da receita no RBRF e em 9,4% nos outros dois, tá? Isso pode ser um ponto interessante também, mostra uma eficiência maior ali na operação, é um indicador interessante de acompanhar, tá bom? Bom, desses 3 ativos que a gente olhou, não é uma análise completa, tá, pessoal? Mas acho que dá pra gente ter uma ideia aí dos portfólios. Desses 3, qual você acha mais interessante? Deixa aí a sua opinião, comenta aí também qual o fundo de fundos que você acha o melhor hoje no mercado e qual você tem aí na sua carteira, tá bom? Desses 3, o que eu acho que faria mais sentido na minha carteira, como eu tinha comentado, é o RBRF, mas para isso eu preciso aí de uma análise um pouquinho mais profunda, entender quão eficientes foram as últimas emissões, olhar mais no detalhe como a gestão tem se comportado nos últimos anos. Então, pessoal, acho que eu olharia mais para esse fundo, tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de deixar aí o like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é só o começo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.